Bom, eu pensei da gente conversar um pouco hoje sobre avançar. E aí eu achei muito interessante pegar um pouquinho o gancho do tema aí que o Paulinho já trouxe pra gente. Quando ele fala para nós da evolução e do processo que o princípio espiritual vai vivendo na passagem dos reinos até chegar à humanidade, a gente vê na lei divina progresso, a gente vê avanço, a gente vê o quanto nós estamos inseridos num contexto de lei divina, de criação, que é um contexto de evolução. As coisas caminham, avançam. É assim na matéria, quando a gente olha para o nosso planeta, por tudo que ele passou, desde a formação até chegarmos aos tempos que estamos hoje, aos reinos, enfim, né, os animais, toda a evolução que a gente vê acontecendo aqui no nosso planeta, mas acontece a nível de universo, né, sempre. O universo que vive esse movimento de expansão, de avanço sempre. A lei divina é assim, Deus segue criando, Deus segue contribuindo conosco, né, nas suas criaturas nesse processo, dando oportunidades e possibilidades para que a gente possa seguir avançando. E quando a gente entra nessa última etapa aqui no planeta, né, que é essa etapa do reino humano, quando a gente ganha ou adquire para além dos animais uma coisa que é a consciência e o arbítrio, as escolhas, a gente pode seguir avançando, porque o avanço existe sempre, mas a partir de então a gente avança na medida das nossas próprias escolhas, dos nossos esforços. A gente avança na medida em que a gente acolhe o que nós já conhecemos da lei, em que a gente entende e compreende os ensinamentos de Jesus, a lei divina, conforme a doutrina espírita vem tão bem explicar para nós, e a gente pega tudo isso e escolhe fazer uma transformação interna, que cabe a cada um de nós, e a partir de então a gente vai tentando harmonizar as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que a gente já conhece um pouquinho. Alguns conhecem um pouco, outros conhecem mais. À medida que a gente estuda, a gente vai conhecendo cada vez mais. E a gente tem a oportunidade, a possibilidade de colocar em movimento tudo isso que a gente recebe para avançar. E esse é o grande convite. Porque nós somos criaturas e estamos inseridos nessa grande orquestra universal, que é uma orquestra dirigida por Deus na sua criação, aqui na Terra, conduzida pelas mãos de Jesus, e que a gente tem então a possibilidade de nos colocarmos de maneira harmônica nisso tudo. Então somos convidados também a seguir nesse processo de avanço, né? De seguir adiante. E essa reflexão, ela nasce também de uma fala do apóstolo Paulo, bastante conhecida talvez de nós, né? Quando ele diz prossigo. E a gente poderia já parar por aqui. Prossigo. Prossigo para o alvo, ele diz, e tem um pouquinho mais que a gente pode ver, mas a vida de Paulo é uma vida inspiradora para nós, porque a gente vê a criatura humana que faliu, que se equivocou, que se transformou e que escolheu seguir adiante e que foi
na Terra, e é até hoje, um dos grandes exemplos que a gente tem daqueles que realmente entregaram as suas escolhas, as suas ações por essa transformação de si mesmo, né? E viveram de uma maneira muito bonita, intensa, os ensinamentos de Jesus. Mas prosseguir, como Paulo nos diz, ele não é um processo que dependa de onde a gente está. Porque quando eu avanço, quando eu sigo adiante, não importa se eu estou no começo da caminhada, se eu estou lá na linha de partida ainda da corrida, se eu estou lá para o meio do caminho ou se eu já estou mais próximo da chegada, prosseguir independe do lugar que eu estou, né? Sempre eu posso continuar seguindo adiante e esse é o grande chamado para nós, é constância, porque quantas vezes a gente se vê assim desanimado e vai ficando meio estagnado na vida. A gente sabe pela doutrina espírita que não existe involução, né? A gente não volta. Se a gente pegar a questão 118 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos podem degenerar. E os espíritos são bem claros em dizer que isso não acontece. Mas, quando a gente diz que a gente não retrograda, que a gente não volta na evolução, ou seja, tudo que a gente já conquistou, né, nesse processo de evolução constante, a gente vai conquistando coisas, a gente vai se transformando, a gente ganha no desenvolvimento das nossas virtudes, dos sentimentos e também no conhecimento, na razão, na ciência. E tudo isso que a gente conhece, a gente não perde, né? Então, nesse sentido, realmente a gente não retrograda nunca, a gente não volta na evolução. Mas se a gente, diante disso tudo que a gente já avançou, a gente escolhe parar, essa é uma possibilidade. E Deus nos permite na lei, porque Ele nos deu essa certa liberdade de escolha, né, pelo nosso livre-arbítrio, e a gente tem então também a possibilidade de escolher não seguir avançando. Mas olha que interessante, se a gente escolhe não seguir avançando, a gente para, ok? Não volto, não dou um passo para trás, mas eu paro. Quando eu paro, a gente comentou que na lei divina tudo é progresso. As coisas continuam avançando. O universo continua, as coisas sendo criadas. Os seres que estão à nossa volta continuam no seu processo também de adiantamento. E se a gente escolhe parar, tudo que está ao nosso redor continua avançando, né? Então, relativamente, é como se a estagnação também fosse uma certa medida de uma escolha muito triste da nossa parte, porque além de não avançar, a gente meio que vai ficando, né? A gente recebe tanto do alto, sempre. As possibilidades que a gente tem, a vida, a família, a encarnação, o conhecimento, tanta coisa que a gente recebe, e se a gente não coloca isso em ação para a nossa transformação pessoal e para tudo que nós somos convidados, essa é uma escolha muito triste, porque como que a gente desperdiça todas essas oportunidades que Deus tem nos oferecido e vai semeando no caminho coisas que a gente vai precisar colher também, né? Então, não avançar é também uma escolha de ter que revisitar alguns lugares que hoje a gente tem nas mãos como grande oportunidade de aproveitamento. Então, por exemplo, se a gente tem relações que convivem conosco dia a dia, na família, enfim,
relações próximas, amigos, que a gente tem questões a resolver, que a gente precisa aprender a amar mais, a perdoar, enfim. A gente tem uma grande oportunidade ali, agora, né, acontecendo. Se eu escolho não avançar nesse sentido, e é uma escolha, como eu disse, que Deus nos permite, isso fica estagnado por um tempo. É como a procrastinação que a gente faz tanto na vida, né? Se eu tenho uma coisa para resolver e eu não resolvo hoje, o problema ele não some, ele só fica adiado para amanhã, né? E é assim na nossa vida moral, nas nossas relações, em tudo que a gente é convidado a viver na encarnação. E aí, para ajudar um pouquinho a gente nesse pensamento, assim, eu gosto muito e quis trazer um trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que muito provavelmente a gente já leu muitas vezes, porque é um dos livros mais conhecidos e lidos por todos nós, mas que talvez a gente não se atente muito, porque ele é um trecho, que eu trouxe só o trecho, que está inserido numa parte que não é o tema da parte toda, não é efetivamente sobre isso, né? Sobre progresso, sobre evolução. É um texto lá do capítulo 21, deixa eu pegar aqui para a gente ver aqui direto da fonte. E olha só, o capítulo 21 haverá falsos cristos e falsos profetas. Então é um tema que parece assim um pouquinho diferente até, né? Mas lá no item 8 tem uma mensagem de um espírito chamado Luiz, em que ele vai dizer, claro, dos falsos profetas, é o tema do capítulo, né? Mas mais ao final, concluindo a mensagem, ele nos diz: "E depois, meus filhos bem-amados." E aí, só antes da gente ler, né? Para a gente ressaltar, assim, quando os espíritos trazem essas mensagens para nós, eles são muito, alguns deles, né? Muito carinhosos no tratamento, assim, e nos alertas, nos convites. É um carinho, assim, que a gente consegue sentir quando eles entendem a nossa posição, nosso estágio evolutivo, as nossas limitações, mas eles também querem nos ver avançando. Eles querem nos ver aproveitando todas essas oportunidades que a gente tem recebido. E eles vêm assim com um carinho muito especial, dizendo: vamos lá, a gente está aqui para lembrar vocês, para ajudar vocês, e essas mensagens são sempre essa dose de bom ânimo que a gente pode reler sempre, né? Para perceber que a gente não está sozinho e que eles seguem dando esse gás assim para a gente. Então ele diz aqui já no final da mensagem: "E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos na rota bendita que empreendestes." Então, a gente vacila muito, claro, faz parte das nossas limitações, dos nossos medos, mas eles seguem dizendo: marchai, a marcha prossegue, né? A gente caminha. O importante não é correr uma maratona por dia, mas o importante é dar um passo todos os dias. Porque se a gente der um passo todos os dias, ao longo de uma encarnação, a gente vai ter caminhado um pouquinho, né? Agora, se a gente escolher ficar parado hoje, parado amanhã, daqui uma semana eu dou alguns passos. Aí a gente acumula, quer fazer tudo de uma vez e não consegue, né? O importante sempre é a constância, né?
em tudo, né, na vida, seja no trabalho, nas coisas do mundo, mas sobretudo naquilo que diz respeito à nossa transformação moral, que é uma transformação desafiadora, né, que a gente vive todos os dias. Marchai, então ele diz, sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. A gente já empreendeu essa rota quando a gente encarnou, desde sempre, né? Mas assim, nessa última encarnação, se a gente pensar, a gente volta para a Terra com propósitos. Quando a gente está no plano espiritual, a gente vê o filme lá da nossa vida, né? Assim, a gente vê os equívocos, os erros, onde é que a gente pode melhorar. A gente tem uma conexão mais próxima com o alto, com os nossos benfeitores. E a gente tem o coração realmente preenchido para falar, não, dessa vez eu vou fazer o melhor que tiver ao meu alcance. Então a gente vem realmente para uma empreitada, né? Dispostos. E aí às vezes a gente vai esquecendo disso. E ele diz então, ide sempre sem temor, afastai corajosamente tudo que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova. Se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Então, muitas vezes as vacilações, elas também vêm das dores, dos desafios, das dificuldades da encarnação, que são ainda tão presentes para todos nós. E diante disso, às vezes a gente até questiona, né? Às vezes a gente se vê assim sem forças, mas nesses momentos, Paulo também diz, né, que é na fraqueza que a gente se fortalece. Então, nesses momentos, a gente também vai lembrando do amparo, da presença divina, dessa força que às vezes a gente desconhece, que também vai nos auxiliando, né, na caminhada, porque apesar dos desafios, a gente segue, a vida prossegue, a gente continua, né? E diante disso tudo, a gente tem nas mãos hoje uma bênção que talvez a gente não calcule muito bem, que é a doutrina espírita nas nossas vidas, com tudo que ela nos oferece de consolo, de conhecimento, para aquilo que a gente vive na matéria. Nós somos espíritos. A gente está aqui num processo que é transitório. A encarnação, ela dura um tempo. Quando a gente está aqui, diante de todas as dificuldades, parece que é um tempo longo. Mas diante da eternidade, da vivência toda do espírito, o que é uma encarnação, né? E ela passa tão rápido, e às vezes a gente nem se dá conta das oportunidades que a gente foi tendo pelo caminho, né? Se a gente não permanece vigilante, às vezes a gente nem se dá conta do tanto de oportunidades que a gente tem. Então é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui para nós. Nós somos viajores. A gente está numa etapa, num processo dessa jornada que inicia no berço e recomeça no túmulo, porque aí recomeça, né? Para mais uma nova etapa diferente. Então, diante disso tudo, ele prossegue. Desde o presente, podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vieses passar em vossos sonhos, e que efêmeros não podiam senão encantar o vosso espírito,
mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Então, o grande consolo da doutrina espírita, né? Quando a gente entende a vida na encarnação como essa etapa que prossegue, né? Que a vida não acaba por aqui, que a morte não é o fim, que a gente tem sempre o vínculo com os nossos amores que continuam para além daqui, aqueles que viveram conosco, que a vida prossegue. Mas mais do que isso, o que a gente faz com isso tudo? Como é que a gente usa todo esse conhecimento nas nossas vidas para realmente fazer a vida valer a pena? E aí é o grande convite do avanço, né? Ele diz: agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador. Deus, quando coloca as suas leis no universo, as leis divinas, Ele nos incumbe de tarefas. E a nossa maior tarefa é a da evolução. Nós somos perfectíveis. Deus fez a todos perfectíveis, ou seja, todos nós chegaremos à perfeição. Mas o caminho que cada um percorre até lá é escolha nossa. O caminho que cada um vai fazer é diferente um do outro. Ele pode ser mais breve ou ele pode ser mais doloroso, mais cheio de paradas. Quando a gente falou da estagnação, são paradas, né? Que a gente vai fazendo no caminho. E essas paradas, às vezes a gente escolhe assim, mas a parada atrasa a viagem, né? E aí, enfim, o caminho é único, mas ele continua. De novo, né? Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre a seus filhos transviados que clamam misericórdia. Então aqui vem um grande papel da nossa consciência. Lembra, eu dizia que não importa qual é o ponto da caminhada que a gente está, a gente pode sempre seguir avançando e o convite, o chamado é sempre esse, independente de onde a gente esteja. Porque mesmo que a gente esteja lá no início ainda, desconhecendo muitas coisas, ainda cheio de equívocos, se a nossa consciência, com o pouco que conhece, já consegue fazer esforços, e a doutrina espírita também vem nos lembrar isso, né? A gente gosta muito daquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vê lá que o espírita, né? Aquele que faz esforços. Então, quando a gente coloca a nossa consciência nesses esforços, quando a gente está ali consciente daquele pouco que a gente já conhece, tem esforços por viver aquilo, a gente sabe e a gente pode confiar que Deus é por nós. Porque como ele está dizendo aqui, né? Ele é misericordioso, entende as nossas limitações, nos dá sempre novas oportunidades, possibilidades. Se a gente caiu aqui, se equivocou, paramos um pouquinho, mas vamos seguir adiante, porque ele dá uma nova oportunidade ali e a gente pode seguir avançando. Continuai, agora o grande chamado, né? Continuai, pois, avançai sem cessar. Que a vossa divisa seja do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Qual é o termo? Qual é o fim? A evolução não tem fim, né? Se a gente pensasse assim, a criação seria como um jogo, né, de videogame que a gente chega no final,
completa tudo e acaba. A gente tem sim uma perspectiva de fim, mas ele é um fim que não é o fim de tudo e acaba, né? Fim da linha. A gente progride para a perfeição. E um dia a gente chega naquele estado que Kardec vai descrever para nós como dos espíritos puros, perfeitos, como Jesus já o é. Um espírito crístico. E lá, os espíritos puros estão em plena comunhão com Deus. E por isso vivem a paz, a felicidade, irmanados nesse influxo divino, como que vivendo a própria vibração divina. A gente não consegue nem imaginar o que é isso ainda, né? Não é o fim, porque esses espíritos não param. Na sabedoria da criação tudo evolui, lembra? Então eles também continuam no processo de expansão assim das suas possibilidades. O progresso continua. Mas para nós, para o nosso entendimento aqui, já são espíritos que estão nesse horizonte, ao qual todos nós estamos sendo convidados a prosseguir, né? A gente tem esse horizonte como meta, como convite. Jesus, quando vem falar do reino de Deus, é sobre isso que ele está falando. Quando ele vem prometer para nós o reino dos céus, é sobre isso que ele está falando. Esse horizonte dos espíritos puros, onde eles já habitam e vivem, né? Então, a gente está seguindo para lá, esse é o grande convite do progresso que não termina. E aí, só para a gente finalizar, eu vou retomar um pouquinho aqui a fala de Paulo, que foi por onde a gente começou, quando ele diz que prossigo, né? No trecho que ele vai falar sobre isso, é lá na carta aos Filipenses. E é interessante porque Paulo está dizendo, ele está contando para nós mais ou menos da sua trajetória, né? O que mudou na sua vida desde que ele conheceu Jesus. A mudança de perspectivas mesmo, né? Tudo que ele perdeu ou que ele deixou para trás para poder ganhar realmente a vida, né? A vida eterna, como Jesus diz, ou essa vida mais plena de um coração que, mesmo diante de todas as dificuldades, vivia em paz, né, no seu coração. Já mais próximo dessa felicidade de estar unido a Jesus. E aí ele diz em determinado momento que ele prosseguia, né, ele seguia nesse processo para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. Não que eu já o tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço a Jesus, né? Pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Todos nós já fomos alcançados por Jesus porque a gente minimamente já teve algum contato com Ele. A gente já conhece de alguma maneira os seus ensinamentos. Então Ele já chegou até nós, porque Ele segue nesse esforço sempre, né? Nenhuma das suas ovelhas se perderia, então Ele faz todos os esforços por encontrar todos os corações. Então nós já fomos encontrados por Ele. E aí o esforço é de prosseguir para que a gente possa agora fazer a nossa parte, né? De encontrá-lo também. E aí ele diz, né, que ele busca então alcançar a ressurreição entre os mortos. E olha só que interessante, né? No Evangelho, quando a gente vê ressurreição, a gente faz um primeiro vínculo com a reencarnação, né? Como a doutrina vem nos ensinar, e claro, esse é um dos aspectos. Mas não é só sobre isso que Paulo está falando aqui, né? Quando a gente vê ressurreição, lá nos textos bíblicos, a gente pode entender também a ressurreição como essa ressurreição do porvir. Lembra lá no
nos textos bíblicos a gente tem aquela ideia de um final, né, de uma ressurreição. Essa ressurreição do Espírito que, quando avança realmente, harmonizado com a lei divina, vai alcançar lá, nesse horizonte, uma vida nova, que é a vida do Espírito purificado. É uma vida diferente da nossa, que não necessita mais, como bem o Paulinho falava aqui, de encarnações, como Cristo, né? As encarnações vão ficando mais espaçadas, até o momento que o Espírito não precisa mais da encarnação. Ele vem a título de missão, como Jesus fez, mas é então uma vida nova. Então, isso que Paulo segue buscando é o que todos nós também somos convidados sempre a seguir buscando. Que a nossa caminhada possa continuar constante, pequenina que seja, mas constante. Que a gente não desanime, não desalente e possa perseverar na caminhada. Avancemos, meus amigos. Que Jesus nos inspire sempre.